Tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e meu canal, para quem não conhece ou para quem está começando agora, é sobre as coisas da vida, sobre filosofia, história, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. E hoje eu queria falar sobre uma reflexão que me ocorreu sobre a vida, que eu acho que vai ser muito interessante para vocês, né? E isso me ocorreu ao ler esse livro aqui, ó, Em Busca de Nós Mesmos. Primeiramente eu peço para você se inscrever no canal, curtir o vídeo se gostar do conteúdo, que daqui para frente eu estarei postando mais coisas sobre a vida. E ao ler esse livro aqui, né, eu li sobre um trecho em que o Clóvis de Barros Filho, que esse livro é feito com Clóvis e Pedro Calabres, Clóvis de Barros Filho ele vai falar sobre Aristóteles e a visão de Aristóteles do universo, né? A visão de mundo e de cosmologia de Aristóteles. Para você que gosta de filosofia, para você que gosta de história, ou para você que quer descobrir sobre o mundo, pensar um pouco melhor, se desenvolver, pensar um pouco sobre si e buscar a melhor versão de si cada dia, é interessante saber sobre isso. E no livro ele fala de Aristóteles. Quem é Aristóteles? Aristóteles é discípulo de Platão, que é discípulo de Sócrates. E Aristóteles é um dos principais sistematizadores do conhecimento que a gente tem. Se não for o principal nome da história, do pensamento, ele estaria em pé de igualdade com Platão, né, seu mestre. E a gente está falando aqui de um pensador anterior a Jesus. Para quem não sabe, né, Aristóteles é anterior a Jesus. E o que me levou à reflexão sobre o que ele fala? O que me levou à reflexão foi o seguinte, a ideia de cosmo aristotélico. Eu vou explicar um pouco, né, até chegar onde eu quero chegar, no relato que eu quero chegar, né, na reflexão do vídeo. A principal reflexão do vídeo que seria sobre o quê? Qual seria a ideia principal do vídeo? Fica no vídeo aqui no final, você vai entender. Bom, então vamos falar primeiro de Aristóteles para você poder ir pegando o fio de raciocínio até onde eu quero chegar. No livro é apresentado a ideia de cosmos de Aristóteles, a ideia de universo de Aristóteles. E que universo de Aristóteles é esse? Que pensamento grego é esse de universo? Aristóteles ele concebe um universo finito, ou seja, os gregos acreditavam que o universo é finito, já que os ensinamentos de Aristóteles ele só vai ser mudado agora no período moderno. Ele por muito tempo é considerado como verdadeiro e válido, né? Tanto que ele é usado aí até pela Igreja Católica. Aristóteles acredita que o universo é finito, ou seja, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Nesse universo finito você tem referência para as coisas. Você tem em cima e embaixo, lado direito e lado esquerdo. Coisa que hoje no universo dito infinito pela ciência, a gente não tem uma referência para as coisas, já que não existe um centro, já que não existe teoricamente em cima ou abaixo, teoricamente o universo é infinito, sem centro, né? Qualquer lugar que você tiver, você pode usar como um referencial, um centro referencial, mas não seria em si o centro do universo. Coisa que Aristóteles já cria, né? Ele cria um universo finito. O universo é aquilo ali. E é um universo ordenado. A gente pode pensar no universo como se fosse um relógio. E tudo que existe na natureza, tudo que está incluído nesse universo seriam peças de um relógio. E essas peças, elas agem de determinada maneira, porque a natureza dessas peças agirem daquela forma, para que o universo gire de maneira ordenada, funcione de maneira ordenada, organizada, harmônica. Então cada peça teria sua função, cada coisa agiria segundo a sua própria natureza. Como o Clóvis de Barros fala, né? O vento venta, a maré mareia e o sapo sapeia. Então tudo existiria com uma função, uma finalidade de existir daquela maneira melhor possível para que o universo fique de maneira ordenada e funcione. Seria
A finalidade do universo é ser ordenado, e ele coloca que existiriam hierarquias entre as coisas, né? Que o ser humano ele está inscrito no universo, no mundo, jogado no mundo, só que você teria aí uma certa hierarquia entre as coisas, entre as funções e entre os seres. Você pode pensar, por exemplo, e ele dá o exemplo da fumaça e o exemplo da pedra, que eu vou usar depois na nossa reflexão. O que seria a pedra e a fumaça? A fumaça ela teria características que fariam com que ela obrigatoriamente fosse para cima. E a pedra tem características que o obrigam a ficar no chão. Ou seja, tudo tem um lugar no universo. Tudo tem uma função no universo. E para Aristóteles, o universo é regido por funções. Tudo tem uma função. É como os órgãos de um corpo, que constituem um corpo organizado, e cada órgão teria a sua função. E aí, tudo existe para uma finalidade. Então, no cosmo aristotélico, tudo é hierarquizado. Por exemplo, se eu tenho 2 vacas, a função da vaca é dar leite. Só que uma vaca dá mais leite do que outra vaca. Então, essa vaca seria melhor ou teria um valor maior do que a outra vaca. É nesse sentido de hierarquia. Só que é algo complexo de entender e aqui eu só estou passando por cima para o entendimento do que eu quero falar aqui para frente. Que seria a ideia do que? De que tudo no mundo teria ali sua função. E se a gente trazer para hoje, a gente pode perceber que tudo tem sua função. O vento tem a função dele, a chuva tem a função dela, as estações têm a sua função, o dia tem a sua função, a noite tem a sua função, a rotação da Terra tem sua função, né? A Lua tem sua função, tudo tem sua função, o Sol tem sua função, né? As plantas têm sua função, os animais têm suas funções. Mas e nisso e o ser humano? O ser humano fica na onde? Aristóteles vai dizer: a função do ser humano é viver de acordo com a racionalidade prática e a racionalidade abstrata, ou seja, a racionalidade para escolher bem entre as coisas e para avaliar entre as coisas. Então a melhor maneira de viver é segundo a racionalidade. Mas os homens, eles têm funções específicas, papéis específicos, coisas específicas que eles fazem. Então, o próprio Clóvis de Barros no livro, ele dá o exemplo, né? Eu não posso pegar um jogador atacante e querer comparar ele com um jogador de futebol na defesa, ou um goleiro. Eles têm funções diferentes, embora a finalidade do grupo, do todo, seria fazer o gol, mas entre eles, entre essas peças, entre esses órgãos, qual teria maior valor? Se a finalidade é o gol, quem teria maior valor seria o atacante. Só que eu não posso julgar valores de coisas com finalidades diferentes, né? A finalidade do atacante é fazer gol, a finalidade da defesa é defender. Então, certo seria o que? Organizar e tentar entender nas funções o que seria de maior valor. Ou, para dizer de uma outra forma, como que o homem deveria viver, segundo Aristóteles, para que o cosmos continuasse ordenado, para que o cosmos continuasse funcionando de maneira certa, ordenada, hierarquizada, com as suas funções todas estabelecidas. O homem teria que viver bem, ou seja, de maneira racional. Ou dito de outra forma, melhor ainda, para o homem viver de acordo com o cosmos, de acordo com a sua finalidade, ele teria que buscar o desabrochar da sua natureza, não fugir da sua natureza, dos seus talentos, daquilo que ele nasceu para fazer. E é aqui que entra o meu raciocínio, né? Que eu criei aqui a ideia de o homem fumaça e o homem pedra. Na sociedade contemporânea hoje, a gente é ensinado a não buscar florescer a nossa natureza, não buscar fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. Muita gente não acredita que isso é verdade, né? Cada um tem sua ideia, cada um tem sua opinião. Eu já acredito que sim, que cada pessoa nasce com certas características que, ao uni-las, ao explorar ao máximo esse potencial, você pode viver daquilo que você nasceu para fazer, né?
Existem pessoas que nasceram para ser policiais, para defender as pessoas. Existem pessoas que nasceram para pensar. Existem pessoas que nasceram para governar. E você vê que ela tem naturalmente um instinto de liderança. Só que o homem, ele pode viver de acordo com essa potencialidade, de acordo com essa natureza, e buscar o melhor de si, florescer essa essência que ele traz, essa potencialidade que ele traz, ou não, ele pode não querer aquilo, por medo de responsabilidades, por crenças limitantes, por diversas questões que é subjetivo de cada um. Mas a minha ideia é o seguinte, né? Se a gente voltar ao raciocínio, desde cedo a gente é ensinado a não buscar o nosso potencial máximo. A gente é ensinado a viver na mediocridade sempre, a viver na média, né? Ser uma pessoa mediana. Que é aí que vem a ideia do homem fumaça e o homem pedra. Na escola a gente é ensinado a ser funcionário. A gente é ensinado a viver de maneira com que nossas questões particulares, nossas características fundamentais não aflorem. Por exemplo, a gente sai da escola sem saber sobre a vida, sem saber como buscar no nosso interior quem nós somos. A gente sai da escola sabendo sobre matemática, sobre as leis de Newton, sobre biologia, sobre protozoário, né? Sobre química e componentes químicos, fórmulas químicas, sobre história, né? E o que me adianta saber, por exemplo, eu sei que cada um tem o seu pensamento sobre isso e tal, né? Mas o que adianta eu saber sobre o Egito Antigo, sobre Roma Antiga, sobre Nero, né? Sobre a Mesopotâmia, sobre os Sumérios, mas sobre si mesmo, eu mesmo, como ser humano, inscrito num mundo que está em constante mudança, constante evolução, constante desenvolvimento, eu não sei de nada. Entende o ponto que eu quero chegar? O indivíduo sai da escola com um monte de conhecimento técnico, né? Técnico não, com um monte de conhecimento abstrato, um monte de conhecimento teórico, mas é uma pessoa que está vazia de si, ela não sabe nem quem é ela mesma, o que ela tem de ponto forte para agir no mundo de maneira a fortalecer essa energia vital e a levar essa energia para outras pessoas. Você sai da escola e tem que buscar por conta própria. E a ideia de homem-pedra, o que seria o homem-pedra? É o homem que é conformado com isso. O homem que é conformado a viver segundo aquilo que a sociedade impõe para ele, que a escola impõe para ele. Na escola a gente é ensinado a ser operário, né? A gente passa por um projeto, né? Um sistema que cria indivíduos como robôs, que só reproduz conhecimento, reproduz, né? Uma produção em massa de operários, pessoas que vão seguir fielmente aquilo que está sendo dito, que não vão pensar por si mesmas, que não vão buscar melhora e vão viver na mediocridade, naquilo que a maioria acha certo. Para mim isso daí seria um homem pedra. Um homem, uma pessoa que tem características que a levam para baixo, a se manter presa naquilo, né? Eu vou falar sobre mim, por exemplo, quando eu trabalhava, eu não vou falar onde eu trabalhava, né? Mas é só para entender. Onde eu trabalhava eu via muita gente que estava ali 5, 10, 15 anos fazendo a mesma coisa, né? E não entrava na cabeça daquela pessoa que existiam outras possibilidades de vida. A pessoa entrava ali e achava que aquilo era a única vida possível, né? Porque foi colocada na cabeça dela que ela só pode fazer aquilo. E não, a gente tem características próprias, a gente tem vontades, a gente tem talentos, e a gente não é ensinado a desenvolver esses talentos que a gente tem. E o que seria o homem fumaça? Só para entrar nessa ideia aí e viver segundo uma busca de saída de ser um homem pedra, um homem com características passivas, que só te prende no mesmo, como por exemplo a preguiça, né, a procrastinação, aí, que são características que a gente vê muito hoje, para o homem fumaça. O que seria o homem fumaça? Quando a gente pensa em fumaça, a gente pensa em quê?
em algo que é livre, algo que está solto, né? Mas é algo que está se elevando, indo para cima. Então seria a ideia do homem que pensa por si mesmo, do homem que tem um pensamento próprio, um pensamento livre, claro, de maneira racional, fundamentada e bem estabelecida em argumentos, né? Que seria o quê? Aquele homem que busca viver segundo os seus talentos. O homem que busca viver segundo as características fundamentais que a natureza deu para ele. Porque a natureza ela é injusta. A natureza ela dá características melhores para uns e para outros não. Mas isso é algo aleatório, a gente não tem como ter esse controle. Mas a gente pode viver segundo essa característica, né? Segundo esse talento nosso. E a gente não é ensinado a isso. Por exemplo, se você nasceu para ser o melhor escritor, seja o melhor escritor possível. Busque se desenvolver nessa área, na área que você nasceu para viver, para ser. E a gente, desde novo, a gente percebe isso. As características que a gente tem, que a própria natureza nos deu. Era isso que eu queria falar, né? Saia desse princípio de ser homem pedra e busque se elevar para ser um homem fumaça. Um homem que queira viver de maneira mais livre, pensamento livre, em busca dos seus talentos, porque viver segundo um homem pedra, a gente percebe que é uma vida mais sofrida, uma vida mais triste, uma vida mais isolada. E como a nossa vida é pouca, e é a única vida que a gente tem, então por que não viver segundo o homem fumaça? Né? O homem que busca se elevar sempre, o homem que busca viver de maneira livre, segundo seus talentos, segundo suas vontades. Então, obrigado pelo vídeo, obrigado pela atenção. Logo logo eu vou estar postando outro conteúdo. Dá um like se gostou do vídeo, se gostou do conteúdo e se inscreva no canal, beleza? Muito obrigado.